Então, nós falávamos no primeiro slide que para eu poder me aposentar por invalidez, eu preciso ter no mínimo 12 meses de seguro. Embora o direito previdenciário possa auxiliar a favor de menos tempo. Mas aqui, diante do direito previdenciário, existem algumas doenças que não exigem mínimo de contribuições. Algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis dão direito à aposentadoria sem precisar ter contribuído para o INSS pelo menos 12 meses. E pode acontecer, gente, de repente eu começar a trabalhar e em 5 meses eu obter algum tipo dessas doenças que nós vamos falar. Ou então eu já estar com essa doença e no decorrer do trabalho as coisas se agravarem, como eu falei lá atrás. Aí eu não, realmente a lei exige que eu não precise ter 1 ano de contribuição de INSS. Quais são essas doenças então? Tuberculose ativa, tá? Quando eu falo em ativa, é a mesma coisa de eu falar online. Algo que está acontecendo no momento. Hanseníase, conhecido como lepra, que é a doença na pele, aquela doença que acaba manchando o rosto, pega a parte dos olhos, a parte do nariz, de ser uma doença contagiosa. Alienação mental, doença psíquica, aquela pessoa que tem aquela bipolaridade psíquica mesmo. Hoje ela cuida da mesa, amanhã ela joga tudo que está na mesa dela. Hoje ela consegue trabalhar em uma máquina, amanhã ela tenta se jogar dentro da máquina. Pessoas com câncer, cegueira, impossível, né, gente? Paralisia irreversível e incapacidade. Então, a pessoa ela tem uma paralisia na perna, ela tem uma paralisia no braço, ela tem uma paralisia na boca, incapacitante, desculpa. Então, ela não tem capacidade de exercer alguma determinada função. Cardiopatia grave, que é a falta de bombeamento de sangue. Doença de Parkinson, pessoa que tem tremor na mão e aí começa a alavancar essa parte de tremor pelo corpo. Nossa, que nome estranho! Espondiloartrose. É mais fácil falar que é a artrose que afeta os nossos ossos, principalmente a parte de coluna, clavícula, essa parte de trás nossa. Nefropagia grave, doença de rim, pessoas que precisam fazer transplante. Estado avançado de doença de Paget, inflamação nos ossos. Existem essas inflamações onde os ossos começam a atrofiar. E aí a pessoa começa a ficar incapaz de se movimentar. E AIDS também. Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Pessoas que trabalham com radiologia, por exemplo, e foi contaminada pela radiação de um exame, de repente. Também não é exigida carência quando a incapacidade for por causa de doenças causadas pelo trabalho e acidente de qualquer tipo. Se eu estou trabalhando faz 2 dias e eu perdi... de repente eu estava mexendo numa máquina e perdi 2 dedos. Doença causada pelo trabalho, foi um acidente que aconteceu. Também não é exigida carência se
for detectado que eu não tenho mais aptidão para voltar a exercer aquela determinada função. Benefício é revisado a cada 2 anos. A cada 2 anos, os aposentados podem passar por uma reavaliação da perícia médica do INSS. Se for constatado que pode voltar a trabalhar, deixa de receber a aposentadoria. Olha que coisa, gente. Então, a pessoa está lá no bem bom, recebendo o benefício da aposentadoria, fazendo fisioterapia e, de repente, eu preciso passar por essa perícia para reavaliar como eu estou e o perito acaba discernindo que eu estou apta a voltar a trabalhar. Eu tenho 2 opções: ou eu volto a trabalhar ou automaticamente o INSS corta a minha aposentadoria. É por isso que eu acho que as pessoas, quando chega esse momento de fazer essa revisão e estar na vida boa, de ficar em casa, elas acabam se dopando ou, sei lá, se machucando no local para poder ficar aí mais 2 anos em casa. Um detalhe que não está falando aqui, mas vale ressaltar, é que qualquer pessoa que for aposentada por invalidez, ela não pode trabalhar em outro lugar de forma alguma. Pelo fato de que o INSS entende-se que ela está inválida para exercer qualquer tipo de função. E se de repente o INSS descobrir que essa pessoa que está aposentada está fazendo um bico em determinada empresa? Desde que isso seja realmente comprovado, o INSS bloqueia a aposentadoria dessa pessoa e diz que do tempo que ela está trabalhando até o momento que o INSS descobriu, ela precisa estar devolvendo esse dinheiro. Uma outra coisa também que não se fala aqui e que é importante, esqueci que eu ia falar, gente, olha que amnésia. A prova de vida, lembrei. Todo aposentado, independente de qual situação ele se encontra, inválido especial, por idade, por incapacidade, ele precisa fazer prova de vida para mostrar realmente que ele está vivo e continuar recebendo esse benefício do governo. Quem que não passa por revisão? Então, eu falei no slide anterior que de 2 em 2 anos precisa passar por revisão para ver se você vai continuar aposentado ou se você pode voltar a trabalhar. Mas a lei permite que alguns requisitos, algumas características não passem por revisão. Quem são? Os segurados com mais de 60 anos e os maiores de 55 anos com mais de 15 anos de benefício por incapacidade também são isentos dessa obrigação, segundo o INSS. Então, todo mundo que recebe o seguro do INSS, por mais que tenha mais de 60 anos, e aquele que tem mais de 55 anos e contribuiu com o INSS 15 anos, aquele que tem 70 anos, então, em benefício por incapacidade, eles também estão isentos de fazer essa reavaliação. No caso de HIV, AIDS, o aposentado não precisa passar pela reavaliação, conforme mudança da legislação previdenciária do ano passado, 2019. Então, são essas 2 únicas características que nós vimos lá atrás, que acaba se isentando de ter uma revisão para ver se pode voltar a trabalhar ou não. E aquelas pessoas que têm AIDS que tomam coquetel, dependendo do estado de saúde dela, ela
pode também não passar por revisão. Eu entendo que no caso de AIDS é independente da pessoa tomar coquetel para se restabelecer ou não. Vou falar para vocês semana que vem sobre aposentadoria especial. E depois eu vou falar sobre o nosso caso como funcionários de empresa privada, como que funciona. Boa semana e até segunda-feira.